Pessoal, a gente sempre ouve da esquerda que a direita espalha discurso de ódio, que ela destila ódio, que ela incita o ódio, que ela incita a violência contra as minorias, a violência contra os seus opositores políticos, mas o que a gente está vendo justamente nesse episódio da facada do Bolsonaro é justamente o inverso. Né? Agora as reações de alguns esquerdistas mais extremados, ali como a ex-presidente Dilma Rousseff e a candidata pelo PSTU à presidência da República, Vera Lúcia, é de que elas, que sempre disseram que não dá pra culpar a vítima, que sempre defenderam a democracia, a tolerância, a paz, o amor, agora estão dizendo que sim, você pode culpar a vítima desde que a vítima não esteja dentro do seu espectro ideológico. Então é basicamente uma tentativa de descaracterizar o seu adversário como um ser humano. Bom, eu defendo os direitos humanos, acho que todo mundo tem que ter os direitos iguais, eu defendo a paz, a tolerância, o devido processo legal, só se você for um ser humano. Mas se você discordar de mim, então você não é um ser humano, porque você é simplesmente um fascista, e aí se você é um fascista, eu posso relativizar a culpa, eu posso passar a culpa para quem eu bem entender, eu posso inclusive jogar a culpa para você, que é a vítima, e você não pode se dizer vítima porque você é contra o vitimismo. Mesmo o vitimismo não tendo absolutamente nada a ver com isso, com cometimento de crime, mesmo o vitimismo sendo o fato de que uma pessoa pega determinada situação da qual não é vítima para se tornar a vítima dela, isso aí não muda absolutamente nada. Você tomou uma facada, você não pode se fazer de vítima porque você é contra o vitimismo. Entendeu o raciocínio? Pois é, não é para entender mesmo, porque não tem raciocínio nenhum. É puro ódio, né? É puro discurso político, é puro populismo, é puro sentimentalismo, né? A partir do momento que você não tem a mínima empatia, isso várias lideranças de esquerda falaram, foi um absurdo, é uma coisa muito grave e torcem para que o Bolsonaro se recupere. Mas algumas, em especial, utilizaram o discurso político, utilizaram essa tragédia para subir politicamente, para tentar criticar o Bolsonaro. Exemplo, a Dilma, que falou que ele só está colhendo o ódio que ele plantou. O governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, que também diz que repudia toda forma de discurso de ódio, especialmente aqueles que aplicam o discurso de ódio, que vão para as vias de fato, etc. Claramente tentando mandar uma indireta pro Bolsonaro, falando que ele também incitou o próprio ódio que foi jogado contra ele, e também a própria Vera Lúcia do PSTU, aquela candidata que quer estatizar as 100 maiores empresas do Brasil, que não tem a menor chance de vencer, mas tem boas chances de fazer um barulho como toda a esquerda faz, como toda a esquerda catalisada pela grande imprensa faz, e agora dizendo essa baboseira de que o Bolsonaro também está sofrendo as consequências do próprio discurso. Antes de qualquer coisa, é bastante importante deixar claro que o Bolsonaro não foi esfaqueado por causa do discurso dele, não foi esfaqueado por causa da ideologia dele, ele foi esfaqueado por causa do autor que foi lá e esfaqueou. Ele é o culpado, o autor é o culpado. Aquele que cometeu o crime é culpado. Assim como quando uma mulher anda com roupa curta no meio da rua e é estuprada, a culpa não é dela, nem da roupa, nem de nenhuma escolha que ela tenha feito ali até o momento, a mesma coisa é o assassinato. O Bolsonaro em nenhum momento falou pra gente esfaquear a gente de esquerda, ou falou pra gente incitar o ódio contra a esquerda, ou exterminar a esquerda, ou qualquer coisa do tipo. Mesmo assim, muitas vezes, às vezes ele solta umas piadas, às vezes ele solta coisas inadequadas pro homem público, mas ele nunca disse que era pra gente sair matando pessoas. Agora, tem lideranças de esquerda que já disseram exatamente a mesma coisa, mas não sofrem o mesmo repúdio, nem da justiça e nem de instituições como a própria imprensa, que muitas vezes crucifica o Bolsonaro por causa de algumas declarações fora da curva, mas não age com a mesma rigidez que eu acho que deveria agir com lideranças de esquerda. Exemplo disso, Mauro Iasi, né, presidente do Partido Comunista Brasileiro, que basicamente disse que para um fascista que não sabe que é fascista, para um fascista inocente, o que ele chama de bom fascista, ele defende uma boa bala, um bom muro, uma boa cova, uma boa pá, para que ele seja enterrado num bom caixão. Isso é um discurso de ódio puro. Isso é você de fato falando que você tem que matar aquelas pessoas que discordam de você, ainda que essas pessoas não discordem dolosamente, ainda que essas pessoas simplesmente não saibam o que estão defendendo, você tem que matá-las porque elas já são inimigas da revolução, inimigas do proletariado. Mais grave do que isso foi quando Rui Costa Pimenta defendeu que a gente pegasse, que a gente... Partido Comunista dos Operários, pegasse a cabeça do Fernando Holliday e esmagasse contra uma parede e colocasse fogo na casa do então prefeito João Dória. Isso sim, de fato, é uma incitação direta ao crime. Você está dizendo exatamente quem você quer agredir, por que você quer agredir e como você quer agredir. E isso sim é proibida pela nossa legislação. Isso sim, é incitação ao crime, mas em nenhum momento teve nenhuma ação da justiça, em nenhum momento teve nenhum repúdio da imprensa, em nenhum momento teve o plantão da Rede Globo discriminando esse tipo de fala. Pelo contrário, você só vê pessoas levantando esse tipo de bola para a esquerda, continuar cortando com esses mesmos argumentos, com essa mesma ladainha de que a direita é contra minorias, de que a direita é contra isso e contra aquilo.
Mais do que isso, a ONU, né, que agora está brincando de se manifestar em toda coisa que acontece aqui no Brasil, recentemente se manifestou contra a escola sem partido, contra a fiscalização do Fernando Holly nas escolas, agora o comitê da ONU recomendando que o Lula tem que ser candidato e não sei o que lá. Essa mesma ONU que diz defender os direitos humanos, que aliás vive repudiando Israel, que é um dos países que mais respeitam os direitos humanos, mas nunca repudia Cuba, a Coreia do Norte ou qualquer país comandado pela Irmandade Muçulmana. Essa ONU tão idolatrada pela sua defesa dos direitos humanos, tão idolatrada pela esquerda brasileira e pela esquerda mundial, não soltou absolutamente nenhuma nota. E isso já faz horas que aconteceu o caso do Bolsonaro, e a ONU também não se pronunciou nem numa pequena notinha, nem para falar que tá errado, nem para falar que você não pode sair matando as outras pessoas porque elas divergem do seu posicionamento político. Isso é péssimo para nossa democracia, isso é péssimo para o nosso debate público, isso faz com que a hipocrisia cada vez mais latente, cada vez mais crescente dessa esquerda radical suba as veias e faça com que esse tipo de ação violenta comece a crescer cada vez mais e que tenha reações violentas da direita também. Felizmente, ainda não houve nenhum tipo de reação. Felizmente, aqueles que estavam no ato de campanha do Jair Bolsonaro encaminharam o criminoso para a delegacia, para sofrer o devido processo legal, para responder pela justiça, não lincharam, não mataram, e por isso, aliás, até meus parabéns pelos apoiadores de Bolsonaro por conseguir manter a calma nesse momento extremamente tenso, mas eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida de que, se isso continuar, se houver uma escalonada de violência, você vai ter representações desse tipo de barbaridade de ambos os lados. Então, ou a gente acalma os ânimos e passa a tratar com a mesma régua moral os dois lados a partir de agora, e isso, tanto justiça como Ministério Público como imprensa, ou a gente vai perder nossas instituições e vai partir para a barbárie. A gente vai partir para a época precedente à política, em que é um arrancando a cabeça do outro para saber quem vai ser o próximo César. E isso eu acho que nem a esquerda decente, nem a direita decente querem, afinal ambos defendem a democracia. Inscreva-se no nosso canal youtube.com/mblivre. Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br/contribua.